Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Immigration Review. Eu sou o Dr. Matheus aqui do Inter de Siqueira e Pessoni e hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve vistos de turistas e o agendamento de entrevistas, das entrevistas consulares. A gente, como é de praxe, a gente participa de alguns grupos de imigração e numa dessas conversas houve um comentário de uma pessoa falando: não, os brasileiros, a fila está muito grande para a entrevista do visto de turismo aqui no Brasil e os brasileiros estão saindo e fazendo as entrevistas em outros países. E aí uma pessoa perguntou: mas não há problema nisso? Não, não há problema, é tranquilo. Só que não é bem assim. Na realidade, não, você pode sim fazer a entrevista de visto de turismo em outro país, só que quem está falando isso não sou eu, é o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, uma das agências, né, que é a agência de viagens dos Estados Unidos, que fala o seguinte: você deve agendar um horário para a sua entrevista de visto na embaixada ou consulado dos EUA dos Estados Unidos, no país onde você mora. Você pode agendar sua entrevista em outra embaixada ou consulado nos Estados Unidos, mas esteja ciente que pode ser mais difícil se qualificar para um visto fora do país onde você mora. O porquê isso? Porque os agentes, eles são treinados de acordo com os costumes, de acordo com o país onde eles vão atuar. Uma pessoa que trabalha na imigração americana é designada para um determinado consulado, para um determinado país, ele é treinado e orientado, né? Ele recebe instruções sobre aquele país, sobre documentação daquele país, sobre os costumes daquele país. Então, se você chegar numa embaixada de, por exemplo, de Portugal, com toda a sua documentação do Brasil, falando português brasileiro, por mais que seja parecido, ele não vai entender, ele não vai conseguir fazer a sua entrevista com clareza. Se ele solicitar algum documento, se ele pedir algum documento, para ver algum documento, ele não vai entender aquele documento. Por quê? Porque ele não foi treinado para compreender aquele documento e mais, ele não fala a língua, o português do Brasil corretamente. Ele pode entender alguma coisa porque é parecido, mas ele não tem a compreensão como se fosse um agente de imigração aqui do Brasil. Então todos esses fatores dificultam e pode fazer com que seu visto seja negado. Repito, não é vedado que se faça uma entrevista em outro país que não seja o seu de origem, mas pode sim dificultar bastante a sua aprovação no visto quando você sai do seu país para tentar o visto de turista em outro país. Pode surgir inúmeras perguntas, né, por parte do agente de imigração de porquê você foi fazer essa aplicação lá, além de todas as dificuldades que já foram faladas aqui.